Bom dia, galera. Bom dia, galera. Bom dia a todos. Mais um Café com Ozônio, dia 17 de setembro de 2025. Hoje um Café com Ozônio mais do que especial, depois de algum tempo aí sem estar conosco aqui. Conseguimos a participação do nosso amigo Zanetti, um cara que é, assim como nós, apaixonado pelo ozônio, utiliza o ozônio, tem o ozônio em casa, nosso aparelho. Teve mais um resultado também incrível com o ozônio aí, que talvez ele possa contar aí hoje. E para mim é uma alegria estar aqui. E quando ele vai estar aqui, eu não consigo deixar de usar a camiseta deles lá, né? Não tem como. Quem já conhece o trabalho do Zanetti, da Michelle lá, da Júlia, todo mundo sabe o que eles fazem, a transformação que eles têm na nossa vida, que eles tiveram na minha vida. Eu fiz o treinamento dele em fevereiro desse ano. De lá para cá, coincidentemente ou não, a minha vida mudou completamente. Então, eu sou muito grato a ti, Zanetti, a Michelle, a Júlia, a todo o treinamento de vocês, todo o trabalho que vocês fazem. Uma das minhas metas de vida é fazer com que o maior número de pessoas participe daquele final de semana lá no resort lá, porque a gente entra uma pessoa e a gente sai outra pessoa completamente diferente, né? Então, para mim, te trazer aqui para o meu time, para minha galera, é uma alegria que eu conto nos dedos as horas para te ter aqui com nós. Então, muito bem-vindo, cara. Fica à vontade, a casa é tua, tu já sabe como que funciona aí. E galera, só aproveitem, tá? Valeu, Danete. Vou liberar o teu microfone, pode colocar desativar mudo. Valeu. Galera, se alguém precisar falar, só levanta a mão, tá? Ou pode escrever no chat, ou levanta a mão, e aí eu libero o microfone, tá? Para não atrapalhar ele. Valeu? Valeu. Gente, como eu falei, que honra estar aqui com vocês novamente. Alguns tive a oportunidade de abraçar pessoalmente, a conhecer, e eu gostaria que tivesse a oportunidade de conhecer a grande maioria de vocês também. Ali, ó, tem gente falando que tá pedindo senha para entrar na sala, Daniel. A Mônica, para mim, pediu também. Te Eu vou falei, passar né? no, vou passar no grupo as senhas ali, peraí. Tá. O Daniel falou do treinamento. É interessante porque talvez alguns de vocês não saibam, mas quando vocês fizerem o treinamento, isso vai auxiliar vocês a terem mais resultados com o negócio Ozox também, porque vocês saem de lá com mais permissão, que é o tema de hoje, né? Quando o Daniel me convidou para falar mais dessa vez com vocês, ele deu a sugestão de três temas. E o primeiro deles foi permissão. Eu falei, tá, é esse. Por quê? Eu e a minha esposa, nós estudamos muito e sempre que surge alguma coisa nova, nós gostamos de conhecer, nos interarmos e vermos aonde isso pode nos auxiliar. Então vamos lá. O tema permissão para prosperar, na verdade, já é algo muito antigo. Só que ele foi chamado de diversas maneiras diferentes ao longo da história, por linhas de pensamento, por terapeutas, até mesmo no aspecto religioso. Então eu quero explicar para vocês um pouquinho do conceito, mostrar paralelos sobre as diversas linhas de pensamento, para que todos nós possamos nivelar a informação e entendermos melhor. Para que a gente possa seguir com o tema de hoje, é importante para mim que vocês consigam entender melhor o que significa permissão em vários aspectos, tá? Muitas vezes, não é a falta de capacidade ou de oportunidade que nos impede de avançar, de ter um sucesso na vida ou crescermos, mas sim a ausência de permissão interna. E eu vou usar o tema permissão, porque é o tema da nossa conversa hoje, tá? É como se em algum nível inconsciente, nós acreditássemos que não temos direito de ter sucesso na vida, de sermos felizes, de termos prosperidade financeira ou pessoal, de vivermos da forma que nós sempre sonhamos. Essa falta de permissão, ela se manifesta como autossabotagem, medo, culpa ou crenças limitantes. Como essa permissão, como eu disse para vocês, ela existe há muito tempo, ninguém reinventou a roda, tá? Talvez eu esteja jogando um balde de água fria em alguns, mas pelo contrário,
é para vocês entenderem que não existe mágica, é algo que eu acredito que talvez muitos de vocês já conheçam, mas não com esse nome, tá bom? Então vamos lá. Na psicologia humanista, Carl Rogers e Abraham Maslow, eles falavam sobre a tendência atualizante e a autorrealização. Para eles, todos nós temos um impulso natural de crescer, mas precisamos dar permissão a nós mesmos para deixar esse potencial vir à tona. Já na psicanálise, Freud identificava como muitos bloqueios internos que vinham de proibições internas, o do superego. Muitas vezes a pessoa não se permite prosperar porque sente que estaria traindo valores familiares, valores religiosos ou até mesmo valores sociais. Nesse caso, hoje se fala muito sobre a permissão também na constelação familiar, onde tu perdoa um pai ou uma mãe. Na constelação, quase tudo diverge lá para a nossa infância, para o pai ou para a mãe, como algumas linhas da psicanálise também, principalmente aquelas mais clássicas, e você consegue resolver isso de certa forma na constelação. Já na análise transacional, que nós utilizamos em algumas dinâmicas do nosso treinamento, Eric Berdin, que foi o criador, ele fala sobre injunções recebidas da infância. O que isso significa? Mensagens como você não pode ser importante, você não pode ser bem-sucedido, você não pode ter mais sucesso na vida do que o seu pai. A permissão para prosperar, ela é justamente resgatar a autorização, a permissão interna, para que nós possamos quebrar alguns padrões comportamentais. Já no coaching e na PNL, a neurolinguística, que é a principal ciência que embasa os nossos treinamentos, como o Daniel e alguns de vocês que já fizeram, nós falamos o tempo todo, e eu já falei para alguns de vocês aqui em outras conversas, falamos de crenças limitantes. Quando alguém acredita que não merece, não tem a permissão, que não é capaz, ou que o dinheiro é sujo, ou que a pessoa nunca vai ser alguém na vida porque ouviu isso na infância, quando foi mal numa prova de matemática e era burro, você não recebe mais a permissão de crescer. Então se forma uma crença limitante ao invés de uma crença possibilitadora. E aí é necessário que você possa ressignificar essas crenças para que você possa abrir espaço para a sua prosperidade, para que você se permita ter sucesso na vida. E é interessante porque o sucesso, ele é subjetivo, não é? Hoje, muitas pessoas medem o sucesso pelo número de seguidores que uma pessoa tem no Instagram, pelo carro que a pessoa anda, pela roupa que ela veste, pelo dinheiro que ela tem. Eu confesso que para mim ter sucesso na vida é ter uma família unida, ter uma família feliz, ter uma família que se ama, ter uma família que tenha liberdade, é a permissão de falar abertamente com outras pessoas. Para mim, ter sucesso na vida é a pessoa poder dar um tempo de qualidade para os filhos, poder passear com os filhos, poder curtir uma noite de brincadeiras com os filhos, mas cada um tem o seu sucesso. Na espiritualidade e nas religiões, principalmente no cristianismo, Jesus Cristo, como muitos o chamam, dizia: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele já falava de permissão, gente. No budismo, deixa eu ver, deixa eu lembrar agora do que eu li. No budismo se fala muito sobre o sofrimento gerado pelo apego e pela culpa, que muitas vezes bloqueia a experiência de plenitude. Muitas vezes a pessoa ligada fortemente ao apego ou à culpa não se permite ter sucesso na vida. Já no xamanismo, existe a noção de reconexão com a própria força, um ato de dar-se permissão de ser quem realmente você é. Então vocês viram que de uma forma resumida, a permissão para prosperar é um tema que atravessa a psicologia, a filosofia, a espiritualidade, com diferentes nomes. Autorrealização, crenças libertadoras, autorrealização interna, abundância, mas todas elas, sem exceção, elas apontam para o mesmo lugar. Quando eu reconheço que mereço, que eu posso, eu me dou o direito de viver plenamente e conquistar o que eu quero, seja no âmbito pessoal ou profissional. Claro até aqui?
Vocês viram como vocês já ouviram falar de permissão em algum momento da vida? Até aqueles que estão aqui, que talvez sejam católicos, ouviram falar em permissão lá na catequese, gente. Só que algumas pessoas que eu respeito e admiro, mas elas dão outros nomes àquilo que nós já conhecemos. Bom, agora que ficou mais claro, que vocês viram que não existe nada de novo nisso, que ninguém reinventou a roda aqui, tá? Quero começar com uma pergunta para vocês. Só levanta a mãozinha, tá? Quem de vocês já teve um sonho que parecia inalcançável, intocável, algo grande demais, e que logo veio alguém e disse assim, ó, isso não é para ti, cara. Então, eu não sei se eu fico feliz por ver muitos levantarem as mãos e entender que a gente pode começar a mudar esse padrão de consciência hoje, ou fico triste por algumas pessoas que levantaram a mão terem se privado de alcançarem o que é a felicidade para elas por muito tempo, ou talvez até hoje, tá? Vamos lá. Esses que levantaram a mão, aqueles que não levantaram, mas que conhecem alguém que já passaram por isso, tá? Pensa assim, ó, o que aconteceu com esse sonho? Esse sonho morreu? Ou esse sonho está guardado em uma gavetinha lá no fundo do seu inconsciente? Por que do inconsciente? Eu tenho esse sonho consciente, eu sei que um dia eu queria chegar lá. Mas o que aconteceu que isso não aconteceu? Que você não realizou esse sonho? Ou melhor ainda, você ainda sente de vez em quando que esse sonho está vivo? Que ele bate na porta? Que ele pede para ser realizado? Quer ver? Ó? Eu lembro de uma parte da minha infância onde eu tinha uma ideia muito ousada, tá? Eu queria. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade em uma oficina mecânica aqui em Canoas. Com 12 anos eu estava trocando amortecedores de caminhões, Scania e Volvo. Porque eu tinha que ajudar em casa. Eu vim de uma família, alguns já ouviram a minha história, de uma infância paupérrima, posso falar miserável. E eu tive que começar a trabalhar com 12 anos de idade para ajudar a minha mãe a nos sustentar, porque ela criou eu e a minha irmã. Ela foi traída pelo meu pai, não aceitou a traição e separou dele. Eu tinha um sonho muito ousado. Para mim era um negócio que mudaria a nossa vida. Eu devia ter uns 9, 10 anos. Ela se separou do meu pai, eu tinha 8 anos. Mas eu lembro de ouvir de alguns colegas meus da época, um pouco mais velhos, 12, 13 anos, amigos, ou até mesmo de alguns parentes, até de tios, irmãos da minha mãe. Eles diziam assim, ó, guri, não sonhe alto demais. Isso não é para gente como vocês. A tua mãe é separada, dá graças a Deus se tu conseguir terminar os teus estudos. Dá graças a Deus se vocês conseguirem uma casa decente para morar. Será que isso me colocou para frente ou isso me derrubou? Talvez o que tenha acontecido com alguns de vocês, naquele momento, alguma pessoa que eu considerava ter sucesso na vida, uns tios, que tinham uma casa, que tinham um carro na época, elas acabaram com esse sonho. Eu permiti que isso acontecesse. Foi como se alguém tivesse colocado um tijolo invisível dentro de mim. E tijolo após tijolo, essas frases foram construindo muros. E talvez você também possua esses muros. Talvez cada frase que você tenha ouvido na sua infância, ou alguns até mesmo na adolescência ou na vida adulta, foram colocando tijolos e foram criando muros, impedindo você de alcançar o seu sonho. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, o poder da permissão. Ou deem o nome que quiserem a isso, tá? Porque a ausência de permissão, ela não é só uma frase que alguém disse. Ela pode se transformar em uma prisão interna que rouba os seus sonhos e rouba a sua prosperidade. A neurociência ela explica que o cérebro humano vive oscilando entre dois sistemas principais: o sistema de recompensa, que nos dá energia, curiosidade, vontade de explorar, de fazer coisas novas, de ter novos objetivos e alcançá-los, de termos novos sonhos e realizá-los, ou o sistema de ameaça,
que nos trava, que nos coloca em estado de alerta, em estado de defesa. Por exemplo, quando alguns de vocês se deparam com um animal que vocês entendem que ele é perigoso, ou quando alguns de vocês que talvez tenham medo de altura sobem em um prédio muito alto, o seu sistema de defesa entra em ação para proteger a sua vida, para impedir a morte física ou psíquica. Esse é o sistema de defesa. Agora, quando nós vivemos na ausência da permissão, é que acende a amígdala, o centro do medo. No nosso corpo existe essa amígdala e ela informa que isso é perigoso, isso paralisa. É como se nós estivéssemos diante de uma porta trancada, sabe? A porta está lá, mas você não tem a chave. E você não sabe aonde encontrar essa chave. Olha que legal, ó. A Mônica falando que a tia dela dizia para ela: Mas o que vai ser dessa guria, hein? Pois é. O problema, Mônica, não é o que tu ouvia da tua tia. A grande questão é como tu significava o que tu ouvia. Tu podia dizer assim, ó, a minha tia tá louca, ela não sabe o que ela tá dizendo, ou pensar assim, ó, puxa vida, a minha tia, que é uma pessoa que eu respeito, que eu considero, se ela está me dizendo isso, é porque talvez isso seja verdade. E esse é o grande problema, é talvez ter acreditado na tua tia. Falando da porta, tá? Que às vezes nós enxergamos uma porta, nós sabemos que do outro lado tem um mundo maravilhoso de sucesso, de prosperidade, de felicidade, mas nós não temos a chave. E essa chave se chama permissão. Outra vez em um treinamento desse que o Daniel fez e que o Fábio e outras pessoas que já fizeram, que o Cabral também trabalhou muitos anos, teve uma senhora que ela me contou o seguinte: ela sempre teve o sonho, desde pequena, de cantar. Mas desde criança ela ouvia dos pais dela: cantar não enche barriga. Qual o significado que ela deu? Aos 40 anos de idade, que ela fez o treinamento, eu chamo de senhora em questão de respeito, tá? Eu sou bem mais velho que ela. Ela carregava essa ausência de permissão. Lá no treinamento, ela conseguiu ressignificar, ela conseguiu se libertar, ela conseguiu encontrar a chave dessa porta, e essa chave se chama permissão. A partir dali, ela começou a prosperar emocionalmente. Hoje ela canta em casamentos, ela canta em encontros familiares, ela canta em encontros com os amigos, ela aprendeu a tocar violão para cantar. Ela não é famosa, ela não vive da música, mas hoje ela realiza um sonho que estava reprimido, perdão, há muitos anos e que até mesmo levou ela à depressão por causa disso. Ou seja, permissão é isso, gente. É abrir essas portas. Também existe influência o ambiente que nós vivemos, tá? Tem uma frase de um poema que nós utilizamos de um momento no treinamento, que ele fala o seguinte, ó: as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Alguns atribuem esse texto a Shakespeare, não é dele, tá? Mas alguns atribuem a ele, é de uma mulher que não me veio o nome agora, mas que eu acho muito sério isso. Por quê? Porque quando nós vivemos em um ambiente que eu digo que ele pode ser nocivo para nós em vários momentos, mas de pessoas que circulam, que transitam nesses ambientes, que tem muito poder pessoal sobre nós, talvez nós ouvimos coisas que podem gerar falta de permissão. Quais são esses ambientes? O ambiente familiar, o ambiente escolar, o círculo de amizade que nós temos. E talvez vocês ouçam ou nós possamos ouvir frases do tipo: dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, isso não é para o teu bico, sonhar alto é muito perigoso, tu nunca vai ser alguém na vida, o teu pai nunca conseguiu, então tu também não vai conseguir. Olha a escola que tu tem em casa, certo? Bom, pergunta, por favor, levante a mãozinha. Algum de vocês ouviu alguma dessas frases ou algo desse tipo ou não? É, viu? Eu, não, assim, eu fico triste com isso, tá? E me emociona, porque essa pessoa que fazia isso
Eu tenho certeza em que talvez ela amasse vocês, mas pela ausência de recursos, ela ainda não soubesse o que ela estava fazendo, sabe? E alguém falou aqui agora, e aí, às vezes fazemos isso com os nossos filhos. Então, gente, muito cuidado, viu? Muito cuidado com o que você fala para os seus filhos. Se um filho foi mal em uma prova de matemática, você pode falar que ele é burro, ou você pode falar assim para ele, ó, filho, eu sei que você é muito inteligente. Nessa prova você não foi bem, mas na outra eu tenho certeza que você vai se sair muito melhor. Qual das frases é melhor ouvir, né? A primeira ou a segunda? Eu acho que é a segunda, né? Pelo menos para a maioria das pessoas eu acho que é a segunda, né? Agora, quem de vocês, quando der, gostaria de mudar o significado que deu a essas frases? Quem de vocês, mudando essas frases, talvez entenda que vai ter mais sucesso nos OCs? Talvez entenda que vai viver mais feliz? Talvez entenda que vai se libertar daquelas correntes, daquelas amarras, sabe? Talvez alguns de vocês tenham até sorrido quando ouviram essa frase, tá? Mas essas frases, elas talvez tenham sido como um código que entrou no seu cérebro, tá? Quer ver? Eu lembro do meu avô, e hoje eu não sei porque estou contando muitas histórias, tá? Mas é um homem muito simples. Ele morava em Osório, ele era um agricultor, morava naquele morro na frente da Lagoa dos Barros ali, nas Laranjeiras. Ele tinha muito orgulho de dar sustento à família. O meu avô criou, o pai da minha mãe criou 13 filhos. Ele fazia, ajudava os vizinhos nas plantações, ele criava animais, mas ele repetia uma frase, ele dizia que rico não presta. Pensa o peso disso. Cresceu ouvindo que riqueza era algo errado, quase imoral. Imagina quantas vezes, adulto, talvez eu mesmo tenha me sabotado porque eu lembrava daquela frase mesmo pequeno, ainda ouvia algumas vezes do meu avô. Porque lá dentro, no meu inconsciente, existia aquele tijolinho, sabe? Talvez um pouquinho menor, um pouco maior, mas que o meu avô, de forma inconsciente, sem saber o mal que ele podia estar provocando ali, ou um significado ruim, ele fazia quando ele repetia essa frase que gente rica não presta. O que eu quero dizer com isso? O ambiente, ele nos dá ou nos rouba a permissão. E talvez a grande maioria de nós, sem perceber, ainda vive obedecendo esses códigos, sabe? Ainda vive acreditando, ainda vive sendo conduzido por essas crenças limitantes. Agora, como mudar isso? E essa vem, essa forma disso acontecer vem com um aprendizado muito poderoso, tá? Como o cérebro pode mudar? Vocês já ouviram falar em neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele é plástico. Eu quero dizer que significa que nenhum desses tijolos ele é definitivo. Ele pode ser removido, ele pode ser transformado. Talvez criando um novo Danone, hábito. Daniel você falou? me permite um depoimento com o que você estava falando sobre crenças? Fala, Balduino. Que bom te Tudo ver bem? aqui, meu Bom dia. amigo. Eu acredito que vai ajudar. Vamos É uma lá. coisa pessoal. Eu tive um pai muito, muito bacana, nunca nos deixou faltar nada, sempre deu o melhor pela gente. Mas no final da vida, meu pai estava doente e ele estava muito, muito negativo, né? E foi o que me fez me mudar da Paraíba para Rondônia, foi exatamente para trazer ele que estava doente para minha mãe cuidar. Quando a gente estava indo para o aeroporto, é uma época que eu estava assim, financeiramente muito quebrado, né? Tava muito para baixo. A gente estava indo para o aeroporto e eu tinha as últimas 2 caixas de shake da Herbalife, que era o único capital que eu tinha. E meu pai me encontrou no aeroporto e disse assim: Filho, o que é isso aí? Pai, isso aqui é Herbalife. Isso aqui é Herbalife. Aí é uma empresa que vende suplemento de shake, de. Aí foi explicar, né? Chá energéticos e tudo mais. Ele disse assim: Meu filho, isso não vende. Eu disse, papai,
Fazia 5 minutos que eu não sabia nem o que era, agora o senhor já sabe que não vende. E Ah, nós chegamos em Rondônia, e minha irmã e eu doido, precisando vender, né? E até mesmo para provar para ele que eu vendia. Cheguei aqui na cidade, no segundo dia eu consegui fazer uma venda de R$ 456. A minha alegria era incrível, porque em 2008 isso era dinheiro. E aí eu perguntei, aí eu cheguei rapidamente, pai, fiz uma venda. Aí ele disse assim, vendeu, mas não recebe. Eu disse, nossa, eu disse, pai, a mulher já pagou já aqui o cheque. Ele disse assim, será que tem fundo? meu Deus! Eu Só disse, ajudava, papai, Balduino. eu Só disse, papai, ajudava. a mulher é amiga da minha irmã, tá uma pessoa conhecida aqui. Ele disse, tá bom, mas só foi dessa vez. Você tem noção do quanto eu tive que trabalhar para refazer isso na minha Não, cabeça? tu foi bombardeado com isso, né? Eu sentei na cama e disse assim, pai, que lado o senhor tá? Aí É? ele se tocou. Nossa! Detalhe, né? O filho que estava cuidando dele. Obrigado, meu amigo, pela participação. Era Oh, só dar eu te uma agradeço, que contribuição. prazer te ver aqui. Agora, só um adendo, ó. R$ 458 é o dinheiro que sustenta muitas famílias hoje ainda, viu? Então não é pouco dinheiro hoje ainda, não. Lá no passado talvez fosse mais dinheiro, mas hoje não é pouco, não. Você compra algumas cestas básicas com esse dinheiro aí, pode ajudar algumas famílias ainda, né? Então não é pouco, não, viu? Então, gente, olha a vivência do Balduino, ainda mais com uma pessoa com altíssimo poder pessoal sobre ele, né? O pai, bombardeou ele, e interessante porque quando ele quebrava uma objeção do pai, ele vinha com outra. Objeção sobre objeção, crença sobre crença, falta de permissão. Então, bem isso, né, Irineu? Falta de permissão com falta de permissão. E mesmo assim, o Balduino teve inteligência emocional e resiliência para saber lidar com isso. Legal, gente. Eu tenho certeza que todos vocês aqui passaram por isso, tá? Olha só, como começar a modificar isso de forma consciente, tá? Pensa assim, ó. Hoje todos nós utilizamos o nosso cérebro, uns mais, outros menos, tá? Como utilizar isso de forma consciente? Como modificar isso de forma consciente? Quando você faz algo diferente, que você nunca fez, ou fez poucas vezes, ou pensa diferente, ou dá um passo fora da zona de conforto, o cérebro cria novas conexões, novas sinapses nervosas. Quando você cria uma nova sinapse, é uma nova porta que se abre. O que isso quer dizer? Quando vocês aqui aprenderam a dirigir, era algo pavoroso, não era? Não liga o rádio, não fala comigo, tem três pedais, eu tenho duas pernas. A grande maioria aqui, eu acho que aprendeu a dirigir quando não existia carro automático, a recém ele tinha sido inventado, né? Então, assim, não fala comigo, não conversa, não liga o rádio, não tira minha atenção. Depois, com essa nova. Quando você foi aprimorando esse novo hábito, você foi criando uma zona de conforto para esse novo hábito. E hoje você faz isso de forma automática, não faz? O que antes era assustador, hoje é algo normal. Isso vale para tudo na sua vida, tudo que você faz na vida. Então, se eu tenho medo de fazer alguma coisa hoje, dá um pequeno passo em direção a isso. O seu cérebro, o seu inconsciente, vai começar a entender que aquilo não vai matar você, tá? Então, alguém comentou ali, ó, igual a vendas, né? Eu acho que foi a Júlia Albuquerque. Ó. É isso mesmo, Júlia. É isso mesmo. Eu conheço pessoas, perdão, eu conheço pessoas que se achavam péssimos vendedores, tá? Quer ver, ó? Eu já falei isso, eu achava que a minha voz era feia, que eu não sabia me comunicar, que eu não sabia decorar textos, que eu não sabia aprender as coisas, que eu era uma pessoa com pouca capacidade de relacionamento. Talvez eu não seja hoje um Silvio Santos, como um grande comunicador, talvez um dos maiores comunicadores que existiu, na minha opinião. Mas hoje eu entendo que eu me comunico de forma que grande maioria das pessoas entendem, que eu me faça entender,
por um grande número, se não quase todas as pessoas. Então, eu modifiquei essa crença que antes era limitante para uma crença possibilitadora. Vou tossir de novo, gente, só um pouquinho. Vamos lá. Então, quando você começa a criar esse novo hábito, e você faz algo diferente, pensa diferente, dá um passo fora da zona de conforto, você começa a criar uma nova trilha dentro dessa grande floresta que são as nossas crenças limitantes. No comecinho, eu vou usar uma metáfora agora, tá? Essa trilha, ela é estreitinha, ela é apertada, ela tem muitos galhos, muitos obstáculos. Só que quanto mais você passa por essa trilha, maior ela fica. Você vai retirando aqueles galhos que atrapalham, e aí você começa a caminhar em uma estrada já pavimentada, onde vai lhe dar muito prazer, vai lhe trazer muita felicidade. Você começa a chegar muito mais rápido nos seus objetivos. Um dos treinamentos que a gente ministra, eu acho que o único que conhece que é o Cabral, as pessoas caminham em brasas, caminham sobre o fogo. E nós adicionamos fogo, tá? Então é brasa e labareda de 30 centímetros de altura. Sinceramente, levanta o braço aqui. Quem acha que é impossível caminhar sobre brasa e sobre fogo? Pés descalços, tá, gente? Pés descalços. Então, algumas pessoas acreditam, Dalney levantou a mão e eu vi mais umas duas outras pessoas aqui, ó. Mais. Por que que algumas pessoas acham que isso é impossível? A detalhe, ver uma pessoa caminhando sobre brasas, sobre fogo, é uma cena intensa, tá? É uma cena forte. Eu Principalmente já para aquelas. fiz, Já viu, já fez? Já caminhou, Maria? já caminhei. Olha aí, queima o pé, não? É, Queima o pouquinho, pé? quase nada, quase Ah, nada. pá. E por que que não queima? Porque tá aqui, né? Exato. Não tá no pé, tá aqui, né? Uhum. Legal, ó. Que legal. Então a Maria e o Cabral também caminharam. Gente, pensa assim, ó. Muitas pessoas, ou a grande maioria, ouve desde pequeno que o fogo queima, que caminhar sobre brasa é impossível. Quando a pessoa vê a brasa, vê o fogo, vê que é quente, sente a temperatura, vê que é real, o cérebro grita: não pode, isso é impossível. Na verdade, quando a pessoa se permite dar o primeiro passo, ela sente a temperatura e a brasa, as pessoas veem a gente fazendo a fogueira. Nós queimamos 2 metros de brasa, 2 metros cúbicos de brasa, de madeira para formar a brasa, tá? É muita coisa, gente. Fica 1 hora e meia queimando para chegar na brasa que nós utilizamos. Quando a pessoa dá o primeiro passo, sente o calor e não queima, aquilo é transformador. Ela descobre que pode atravessar e que o fogo é só um símbolo. O verdadeiro obstáculo que existe não é o fogo, não é a brasa, é esse muro que está aqui dentro. É a ausência da permissão. E é assim na nossa vida. Quantas vezes a sua mente gritou: você não pode fazer isso, quando na verdade você podia? Qual a relação entre a permissão e a prosperidade, tá? Quantas vezes na vida você deixou de fazer coisas que levariam você a uma vida melhor, a uma vida mais próspera, a uma vida mais feliz, a um casamento feliz? Prosperidade, gente, não é dinheiro. Não é dinheiro. Prosperidade é saúde emocional. Prosperidade são relacionamentos fortes. Prosperidade é propósito no trabalho. Prosperidade não é vender 500 aparelhos da Ozox. É levar saúde para 500 famílias. Isso é prosperidade. Prosperidade é abundância em todas as áreas. Mas a ausência da permissão pode sabotar tudo isso. Quer ver? Sem permissão para errar, você não vai aprender, concorda? Se você não se permite errar, você não aprende com o erro quando erra. Você fica se punindo por ter errado. Concordam com isso? Sem permissão para sonhar,
Você não cria. Sem permissão para prosperar, você não cresce. Uma vez eu conheci um homem que ele tinha um talento incrível para os negócios. Na verdade, eu me espelhei muito nele para novas ideias, novos negócios, tá? Eu tinha 24 anos de idade, ele era gerente da Bosch Campinas, aí em São Paulo. Anor é o nome dele. Só que sempre que ele começava a ganhar dinheiro, que ele queria empreender, ele queria ter um negócio próprio dele, queria deixar o negócio para os filhos, ele trabalhou 28 anos na Bosch Campinas. Ele dizia para ele mesmo: parece que quando as coisas vêm, eu me boicoto. A gente foi descobrir, utilizando uma técnica depois, quando eu comecei a estudar o que eu faço hoje, que ele ouvia muito do pai dele o seguinte, ó: gente honesta nunca enriquece. Sabe por quê? Porque o pai dele trabalhou muitos anos com um político na época da cidade dele, com um vereador. E esse vereador era desonesto. E esse vereador foi preso e se criou a crença: gente rica, gente honesta nunca enriquece, tem que ser desonesto para enriquecer. Aí depois ele conseguiu ser absolvido e roubava muito dinheiro, tá? E ele crescia pelo mal que ele fazia às outras pessoas, mas ele tinha a crença: gente honesta nunca enriquece. Olha o peso dessa frase, gente. Ele não tinha permissão para enriquecer sem sentir que ele estava atraindo um valor. Quando ele abriu o segundo negócio, que ele quebrou o segundo negócio, ele mudou essa crença. E no terceiro negócio, ele decolou. Ele conseguiu mudar essa crença e hoje ele tem sucesso na vida. Então, mais uma vez a pergunta para que você responda para você mesmo: quantas crenças desse tipo você carrega? Quantas faltas de permissão você traz com você? Eu não me permito ser feliz, eu não me permito ter dinheiro, eu não me permito ter um casamento, uma relação saudável. Eu conheço pessoas que começam um relacionamento e não dura muito, porque ela entende que ela não pode ser feliz no relacionamento, porque os pais são separados. Ela entende que ela não pode ter um casamento duradouro, porque tem um histórico familiar de separação constante ou de brigas familiares. Como criar um ambiente de permissão? Autocompaixão. Você tem que parar de ser o seu pior juiz. Você tem que se tratar como você trata um amigo seu. Por que que quando um amigo erra, você tem compaixão com ele? Você apoia, você diz para ele que na próxima vez vai dar certo, que ele é uma pessoa que ele tem um potencial absurdo e vai ter sucesso. Mas quando você erra, você se pune. Por que você se cobra? Por que que quando você vê uma amiga que não deu certo em um namoro, em um relacionamento, ou tem um amigo que não deu certo em um namoro, em um relacionamento, você diz, não, essa pessoa não era para você, foi livramento. Você vai encontrar uma pessoa que mereça você. Mas quando um namoro seu não deu certo lá na infância ou na adolescência, na infância é meio ruim falar isso agora, né? Na adolescência ou na vida adulta, você pensa assim, ó, puxa vida, eu nunca vou encontrar alguém que eu mereça ou que me ame. Para os outros, você incentiva e acalenta aquela pessoa, mas para você, isso não vale. Por que você faz isso? Rede de apoio. Cerque, ande com pessoas que acreditam em você, que compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos valores. Pessoas são como imãs. Umas puxam para baixo, outras puxam para cima. Quer ver, ó? Você já percebeu que quando você não está bem, você está triste, muitas pessoas se aproximam de você para ajudar você? Para dizer, puxa vida, pois é, a vida é assim mesmo, né? Ah, que pena, às vezes isso acontece. Agora, quando você está bem, você está crescendo, você está muito feliz, talvez algumas pessoas falam assim, ó, ih, tem coisa errada, isso não vai durar muito tempo. Perceberam isso? Então,
Ande com pessoas com os mesmos valores que os seus. Ande com pessoas que vibram na mesma frequência que a sua. Frequência de prosperidade, de crescimento, de felicidade. Dê pequenos passos na busca do seu sonho. Por quê? Pelo menos no começo, tá? Quer ver? Cuidado para que uma meta não vire uma frustração. Algumas pessoas tomam uma injeção de adrenalina e querem. Exemplo, vende 3 máquinas da Usox por mês, tá bom? 4 máquinas da Usox por mês, uma por semana. Faz isso durante 8 meses. Não, agora eu vou vender 30 por mês. Cuidado. Cuidado, porque qual é a probabilidade de você que vende 4 máquinas por mês há um ano? Qual é a probabilidade de você vender 30 máquinas no próximo mês? Eu não disse que é impossível. Eu perguntei qual a probabilidade. É grande ou é um pouco menor? Acho que é um pouco menor. Então, talvez essa meta vire uma frustração. E se você não vender as 30 máquinas no mês, vai se motivar ou vai se frustrar? Talvez muitas pessoas se frustrem. Agora, Tazanete, mas isso quer dizer que eu não posso aumentar a meta? Claro que pode. Aliás, vou dizer, deve. Deve. Mas de 4 por mês, não pode passar para 8 por mês? Olha que 100% já é um belo aumento, não é? Concordam? De 4 não pode passar para 10, ao invés de 30 ou 50, para que você se mantenha motivado. Entenderam a diferença? Não é deixar de crescer, é crescer de forma saudável e sustentável. Eu conheço pessoas que estão aqui ouvindo que tiveram um crescimento absurdo, exponencial, muito grande, muito rápido. Agora conversem com essas pessoas para ver o que elas fizeram. Elas tinham uma crença, uma fé inabalável. Então, talvez seja interessante que você mude os seus padrões de pensamento para que eles fiquem ainda melhores, para que vocês consigam acompanhar esse crescimento. E mais que isso, sustentá-lo. Eu conheço pessoas que mudaram de uma meta de 10 para qualquer coisa para 50 e alcançaram, mas no segundo mês não mantiveram aqueles 50. Então, uma meta sustentável. Quando eu comecei a dar os treinamentos, há 17 anos atrás, eu me preocupava muito, sabia? Porque eu vinha da indústria, eu era gestor da qualidade em organizações, e eu me preocupava com o seguinte: eu queria que as pessoas saíssem do meu treinamento melhor do que elas chegaram, do nosso treinamento, né, meu e da minha esposa, melhor do que elas chegaram. Mas eu pensava assim, ó, será que eu estou realmente preparado da forma que eu posso, 100% preparado, para entregar o meu melhor para essas pessoas? Sabem o que eu descobri 17 anos depois? Que eu ainda não estou 100% preparado. Quer saber, gente? Isso nunca vai acontecer. Para ter essa conversa com vocês, eu estudei algumas horas. Algumas horas, principalmente aonde se encaixava a permissão em diversas crenças. Porque eu queria mostrar para vocês que a permissão, como eu falei lá no começo, não foi a reinvenção da roda. Vocês sempre ouviram falar disso, mas com nomes diferentes. Então, nós ainda nos preparamos o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Talvez você entenda que você nunca estará 100% preparado para algo, mas essa é a sacada. Esse é o crescimento. É estar em crescimento constante, preparação constante, crescimento emocional, pessoal, profissional constante. Grandes sábios falam que eles morreram sem saber tudo, porque são pessoas que estudavam a vida toda. Vocês sabem que tem uma passagem que talvez muitos de vocês acham que Einstein foi o maior gênio da humanidade, né? Quero contar uma passagem dele, tá? Certa vez perguntaram a ele, isso é um fato, tá? Certa vez perguntaram a ele, Einstein, o que tu acha de ser o homem mais inteligente da Terra? Sabem o que ele disse do alto da sabedoria e da humildade dele? Eu acho que vocês devem fazer essa pergunta para o Nikola Tesla. Será que ele era um grande sábio? Ele entendia
Ele não se vestia daquela roupa arrogante, talvez, para muitos, de dizer eu sou o cara mais inteligente. Eu falei, olha, tem gente mais inteligente que eu, pergunta para aquela pessoa lá. Talvez ele fosse o mais inteligente, mas a humildade dele permitia que ele reconhecesse outras pessoas como tão inteligentes ou mais inteligentes que ele. E isso fazia com que ele fosse, e isso deixava ele maior ainda, certo? Isso fazia com que ele se transformasse em um homem maior ainda. Gente, quero voltar à metáfora da criança. Tem uma criança que ela desenhava livremente, até que um dia ela ouviu o pai falar assim, ó, isso não tá bonito. Você não desenha bem, você não sabe pintar direito. Todos nós temos essa criança dentro de nós. Cada um de vocês tem uma criança que sonhou em ser um bombeiro, um astronauta, um engenheiro, uma princesa, uma heroína. Ela está aí dentro, gente, esperando que alguém te diga: você é capaz. E quando você permite que é aquela criança que ainda existe dentro de cada um de nós acreditar que é capaz, as coisas vão acontecer. Quando você se permitir, ou dê o nome que você quiser, você vai entender que você é a única pessoa capaz de autorizar você a ter sucesso, você a ter mais dinheiro, você a ser mais feliz. A vida não vai te perguntar se você tem permissão. Ela simplesmente oferece oportunidades. Entenderam isso? A vida não vai te perguntar se tu tem permissão. Ela vai te oferecer oportunidades e você pode aproveitá-las ou não. Agora, quero deixar uma perguntinha para que vocês reflitam e respondam para vocês mesmos, tá? Quando vocês vão abrir aquela porta? Quando? Quando você vai escolher ser mais feliz? Quando você vai escolher prosperar em todas as áreas? Quando você vai escolher ter um relacionamento mais saudável com seus pais, com o seu cônjuge ou com a sua esposa? Quando você vai escolher conversar com aquela pessoa que você não conversa há 6 meses, há um ano ou mais, por uma bobagem, por uma briga idiota? Quando você vai se permitir ter mais sucesso, ser mais humilde e reconhecer que você não é perfeito, mas que você pode sim realizar todos os seus sonhos. Frases feitas de internet, tá? Sucesso não é chegar, sucesso é caminhada. Quando você vai se permitir crescer mais, com mais leveza, com mais felicidade, quando a prosperidade vai deixar de ser um sonho distante e você vai tornar essa prosperidade um caminho possível. É isso, gente. Eu acho que hoje eu cumpri o horário, tá? Eu vou me permitir levar mais uma vez os meus filhos na escola, são só 5. E o Irineu teve o desprazer, brincadeira, Irineu, de conhecê-los, porque eles quase derrubaram a casa do Irineu lá. Não é brincadeira, sorte que o Irineu tinha extintor em casa. Mas, né? Gente, muito Galete, obrigado. Diga. a gente que agradece aí, cara, muito, muito top. Para mim é uma honra poder te trazer aqui para nós, né? Trazer aqui para o nosso time. É minha. Seguinte, eu preciso promover o teu treinamento lá, cara. Eu não sei qual é a data agora, que dia que vai ser mesmo. Dia 26, sem ser nesse final de semana, no outro. Lá, ó, vou fazer um paralelo com tudo que eu falei agora. Lá, você vai entrar numa escada rolante para chegar naquela porta. Não vai caminhar. Vai na escada rolante, é muito mais rápido. E lá Ai, eu acho que muitos de vocês vão encontrar a chave para abrir aquela porta. E mais também, para motivar vocês a buscarem isso, quero dar um empurrãozinho. Todos que estão aqui
20% de desconto para fazer o treinamento do dia 26. Oh, sério? Sério. Tá. Deixa eu ver aqui. Alguém aqui que está aqui já fez o treinamento? Vários. O treinamento é Sim, eu, em Rodrigo, Viamão. sim. Fábio. O Fábio Quem? Louco. Fábio, O como é que Fábio. foi para ti o treinamento, Fábio? Olha, não foi 100%, foi 1000%. Tá? Um mês não precisei tomar banho. Ó, meu amigo João ali, ó. É. Viu? Não, Ó? Tem realmente, gente ó. de lá que veio do negócio, o Fábio vendeu o negócio, ó, como é que é? Teve filho Filho. lá no treinamento, é assim, Sim, né? é. Então Fábio, Zanotti, só gratidão, cara. Cada dia, Zanetti, rapaz, Zanetti, anote é meu primo, é, Fábio. tá. Cada dia gratidão, porque cada dia tu usa essas ferramentas no seu dia a dia, tá? Cada dia, cada hora. Muito obrigado, só gratidão. E Eu tamo junto aí, agradeço. ó. Eu antes ia dizer assim, o senhor não está usando os óculos, hein? Senão não ia tossir. Tem que usar o aparelho. Deixa eu te falar, eu durmo toda noite com ele na cabeceira da minha cama, no quarto dos meus filhos tem, e aqui na recepção no escritório tem. É isso aí. Ó, vou mostrar Parabéns. para vocês aqui, quer ver, ó? Só para mostrar que eu tô falando a verdade, tá? Deixa eu tirar aqui a proteção da tela que tá fosca, peraí. a Raquel perguntou se tem como ser virtual. Online não tem. Infelizmente não Não tem. tem. Ela é 100% Não, tem que ser. presencial. É. Ó, esse aqui é Aí, o meu ó. escritório, tá, gente? Aqui em Ah, Canoas, quem quiser tá convidado. Olha aqui, ó. Olha lá, é isso aí, ó. recepção. Olha onde é que Ô, fica, ó. Zanetti. Ô, Zanetti. Quem se É, beneficia é essa moça aqui, ó. A Cris, ó. isso aí. Isso aí. E ela também já deve ter um. A Cris tem, claro. Ô, Zanetti, você não precisa dizer, eu vou mostrar que é verdade. Não, os óculos só é verdade. Nós não É, falamos então, nada né? que é. Só é Isso aí. verdade. É que assim, ó, a gente mata a cobra e mostra o pau. Isso aí. Isso aí. Ó, a gente tem algumas pessoas que fizeram o treinamento dele, tá? O Fábio, o Rodrigo, o Leonir, o Delmar, O Leonir tá Eu, aí a também. Tânia, a Marli, A Flavinha, o João. a Flávia, o João. esse é o meu mestre. Esse aí é o Querido. cara que mudou a minha vida. Eu É, sou aí, apaixonada por essa família. quem mudou a tua vida foi o João, foi esse homem que tá aí do teu lado. A Flávia e o João fizeram treinamento há mais de 10 anos, gente. É isso aí. É, e eu continuo Gente, lá com essa Ó, família maravilhosa. E ó, hoje a outra Flávia e o coisa. João estão na associação que sai do treinamento, que nós auxiliamos 3 creches paupérrimas, né, Flávia? É verdade. Tamanho. E sempre E com a ajuda de vocês, a gente consegue alimentar essas crianças. Amém. eu tenho, ó, Zanetti, eu tenho gratidão pelo Daniel que nos convidou, que me convidou, tá? Então, gratidão a ele, porque sem ele eu talvez não estaria ali, que é uma pessoa que me motivou. Então, Viu? nada por acaso, né? Que nem eu digo Nada é por sempre, acaso. gratidão ao meu primo de Cascavel que nos convidou para uma palestra da Usox. Hoje nós estamos na Usox, porque é uma oportunidade, eu acreditar. E ela isso não aí. passa duas vezes, ela passa uma É vez. isso, é isso aí. Rodrigão. Rodrigão também fez o treinamento lá. Foi para água alguns dias aí, né, Rodrigão? Alguns dias de água. Cadê o Rodrigo, cara? Levantou a mão e saiu. Saiu, acho que foi no banheiro. Tá Ele... ali, voltou. Opa, já que liberou o X, não podia deixar passar, né? É, e sim, cara, é uma mistura de ódio e amor ao mesmo tempo, né? Nos primeiros dias eu odiava o Daniel e depois eu amava ele. E conforme eu escrevi ali, cara, eu não podia deixar de falar sobre o treinamento, sobre a questão de sonhos, porque eu entrei um Rodrigo e saiu outro, né? Entrei um cara que não conseguia ficar em pé e por medos e saiu um cara que foi homenageado pela diferença. E como eu coloquei ali, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, e eu dizia em casa que eu não precisava estudar, porque eu ia criar cavalo, e de cavalo eu entendia. E tudo que eu escutei na minha vida toda, e que isso era botar dinheiro fora.
E cavalo é dinheiro fora, que é botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Quando eu fui para o treinamento em março, eu já morava no sítio, eu já tinha uma égua, já tinha um potranquinho, digamos, já estava criando cavalo, mas com uma visão de pequena, não de produtor. E eu fui convidado a participar da Expo Inter esse ano. Oh, E graças ao treinamento, né, aquele cara que não conseguia dizer o nome em público, eu encarei o desafio, fui para um lugar sozinho, onde circulam milhões de pessoas, e hoje eu quero mostrar para vocês aqui, ó. ah, mentira, cara. O meu potro foi campeão júnior da raça Percheron, né? Nós somos os Uau. únicos Tô emocionado aqui, cara. criadores aqui do Vale dos Sinos. Nossa. Então, foi um destaque aonde eu fui obrigado a falar em público, fui obrigado a atender muitas pessoas, sabe? Assim, ó, corredor com mais de 100 pessoas por momento lá, e não tinha como não lembrar de vocês, né? Lembrar do Zanetti, lembrar da mãe Shelley, como eu chamo ela, né? Porque é uma pessoa que eu gostaria muito que vocês conhecessem, que fala com um olhar, né? Sem abrir a boca, ela te acolhe de uma maneira que te motiva a encarar os teus medos. E principalmente esse cara aí, que é o mais grosso que eu conheço da Ozox, é o Xerec vestido de azul, porque se não fosse ele me colocar e se não fosse eu confiar nele e entrar no treinamento sem ter a menor conhecimento do que eu estava fazendo, eu simplesmente fui por confiar nele muito. Ele disse: tu vai e pronto, sabe? Vai te fazer bem e tu vai, e não questiona. Depois a gente conversa. E eu baixei a cabeça e fui. Então, hoje, com certeza, eu me considero outra pessoa, né? Sonhar é muito importante, diferente do tempo que a gente leva para realizar. E assim que a gente realizar, já coloca o próximo sonho, porque isso nos motiva, né? Isso nos motiva a caminhar. O pessoal da Ozox deve estar surpreso, porque eu me afastei totalmente da Ozox há quase 2 meses, porque eu, como diz a filosofia do sucesso, eu fui a qualquer preço. Eu me atirei no meu sonho a qualquer preço. Eu, com, com quase 2 metros de altura, com 180 quilos, eu passei 12 dias dormindo dentro de uma Fiorino, caminhando 3 quilômetros por dia para ir do acampamento até as cocheiras. Então, assim, a gente olha de fora, acha que é só glamour, né? Ah, o cara tá lá ostentando. Não, o cara passa trabalho pra caramba, sabe? Mas o objetivo alcançado vale a pena. Regra de Vale ouro. aquela frase de a qualquer custo. Regra de Então, ouro. assim, gente, só façam. Só façam porque vale a pena. Gratidão. Cara, eu tô Gente, emocionado aqui, feliz de alguma forma a gente ter participado desse sonho. É isso, esse é o nosso propósito, é ver isso acontecer. A gente sabe a forma que tu chegou, sabe a forma que tu saiu do treinamento, mas tu fala sobre isso e, cara, Daniel, olha aí, cara, que maravilha poder fazer isso, cara. aí, cara, isso não tem preço, né? Não, Alguém cara. pediu aqui, faz em Santa Catarina. Gente, quando eu fiz tinha gente de Goiás, a Marli pegou um ônibus quase um dia de viagem para. A Marli não, a Tânia pegou um ônibus quase um dia de viagem para vir do Paraná para fazer. Tu Isso tá em mesmo. Floripa, 6 horinhas de viagem, tu tá aqui. Nossa. Vem fazer o treinamento aqui, aproveita e tu tá muito pertinho. Quem tá longe, cara, como é que é a frase, Zé? Longe é o lugar Longe que. é lugar que tu não quer estar. Isso aí. Ô, Aí é longe. Daniel, não resmunga. É o resmunga e vem, Não né? resmunga. Vem. Danete, até quando tu fica válido essa promoção, cara? Porque 20% de desconto tu não deu ainda, cara. Eu não paguei 20% de desconto aí. Viu? Agora vai brigar comigo. É, vou querer meu Até dinheiro de volta. amanhã. O Até amanhã. treinamento, o treinamento é no dia 26, 27 e 28, né? Isso. Tá, Isso, entra. 26, 27, 28, no Vila Aventura Eco Resort, aqui em Viamão. É o hotel das seleções dos times de futebol que vêm para cá, ficam todos aqui. No valor do treinamento estão inclusas todas as refeições, hospedagem, tudo. A pessoa só paga as bebidas que ela consumir.
refriam a água, porque é proibido bebida alcoólica, e no final do treinamento, se a pessoa não gostar do treinamento, eu devolvo pessoalmente todo o investimento no domingo ainda. Isso é literal, isso é verdade, tá? Nunca devolveu. Devolvi 2 vezes. Uma Qual é o menina, valor? preço, o valor eu já passei. O valor vocês já passaram, passar o preço. O preço é. Deixa eu passar pelo WhatsApp para ti, Daniel. Tu passa para eles, pode ser? Tá, pode ser. Tem Pode várias ser, formas de pode. pagamento, entendeu? Tá bom. Quem tiver interesse pode me chamar. Todo mundo tem meu WhatsApp aí, pode me chamar. Gente, só faça. Só vem, faz lá e Assim, ó, aproveita. na pior das hipóteses, tu vai passar um final de semana no resort. É, mais ou E recebe, menos. e recebe dinheiro de volta. Mais ou menos, né? Recebe dinheiro de Vai volta. tomar banho, ficar uma semana sem precisar tomar banho. Uma semana depois. Olha ali, ó. Agora tu apareceu, né? Agora apareceu, cara. Agora o Leonino apareceu, né? Bom dia. Leonino, tu recomenda, indica, não? Recomendo muito, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma que vai somar muito na tua vida em N situações, né? E o treinamento ele foca muito em mudança de hábitos e é aquilo que mais dói e machuca e é difícil das pessoas fazer, né? Porque todo mundo tem as suas razões, né? Todo mundo a gente vê as pessoas chegar no nosso negócio, chegar a fazer parte da equipe sabendo tudo, né? Tendo todas as suas razões, querendo ser a solução de tudo e não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem muitas travas, muitos medos, muita arrogância, muito tudo, e no treinamento você consegue dar um direcionamento de você mudar isso, né? Mudar isso e o treinamento ele encaminha você para essa mudança, né? Então, qualquer um, não importa o sacrifício que você vai fazer para ir, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem as suas dificuldades, mas vai e faça, que vai valer a pena sim, vai fazer diferença na tua vida, não tenho dúvida nenhuma disso. Obrigado. Nanete, então, muito obrigado. Obrigado. Manda um beijo para a Michele lá, para a Júlia, para todo mundo, tá? Obrigado mesmo pela aula aí. Acho que a gente tem a permissão, muita gente tem essa crença limitante que não consegue. Gente, se permitam. A gente pode qualquer coisa que a gente quiser. Não deixa ninguém falar que não, né? Se permitam. Então, é isso aí. Nanete, muito obrigado de novo. Galera, obrigado. Microfone liberado, só liberar aí. Vamos lá. Viva melhor! Viva os Viva homens! melhor! Viva os homens! Valeu! Viva o Ajudar Caxias do Sul. Vamos pra cima do gigante! Viva os Sox em São Paulo. Ei. Viva os homens!